Fisiologia do envelhecimento. Tudo começa aos 25 anos. Embora não sejam muito visíveis, os primeiros sinais do tempo aparecem entre 25 e 40 anos. As mudanças internas. A formação do esqueleto se completa aos 30 anos. Depois disso, a pessoa começa a perder massa óssea gradativamente. E há uma diminuição no seu metabolismo. Por isso, o ápice da carreira dos atletas, por exemplo, gira em torno dos 25 anos. A partir dessa faixa, a frequência cardíaca, que normalmente fica por volta dos 80 batimentos por minuto, tem uma redução de 4 batidas por minuto a cada 10 anos de vida. Mudanças externas. Surgem os primeiros fios de cabelo branco e as pessoas se expõem bastante ao sol e fumam, já apresentam as primeiras rugas nas laterais dos olhos, os chamados pés de galinha. O que chama a atenção entre 30 e 35 anos, perde-se massa muscular e o fôlego para atividades físicas começa a cair 10% a cada década. 40 anos, não dá mais para enganar. É entre os 40 e 60 anos que já dá para notar bem que o processo de envelhecimento começou. Mudanças internas. Podem surgir problemas de vista cansada, levando ao uso de óculos e problemas de audição. Há uma diminuição na absorção de cálcio, o que pode dar início à osteoporose, enfraquecendo os ossos, principalmente nas mulheres. Nos homens dessa faixa, o número de espermatozoide cai pela metade. Mudanças externas. A partir dos 40 anos, a pessoa fica 1 centímetro mais baixa a cada década. A queda de cabelo e os fios ficam ainda mais brancos. Com a perda de massa muscular contínua, sem que o peso total caia, o resultado dessa equação é o aumento da gordura corporal. O que chama atenção aqui aumenta a pressão arterial, fator de risco para problemas cardíacos. 60 anos, no auge da terceira idade. Entre os 60 anos e os 80, as orelhas crescem, mais um terço das pessoas perde a audição. As mudanças internas. A imunidade diminui. O sono passa a ser mais curto, menos profundo. O fluxo renal diminui 50% até os 70 anos. E o tecido nervoso sofre degeneração. O isolamento é um traço marcante. À medida que os anos vão passando, é 20% maior a incidência de depressão. Mudanças externas. A pele perde até 20% da espessura a partir dos 65 anos e há uma diminuição de até 50% no ritmo de crescimento do cabelo e da unha. O corpo passa a ter postura mais curvada e a habilidade motora e a memória diminuem. O que chama a atenção, por volta dos 70 anos, com a perda do colágeno, substância responsável pela tensão e elasticidade da pele, há uma espécie de queda da fisionomia. Por isso, nariz e orelhas parecem cada vez maiores. 80 anos, hora da prorrogação. A partir daqui, a degeneração é acentuada e as complicações de saúde mais intensas. Mudanças internas. Há uma diminuição dos reflexos da sensibilidade aos estímulos térmicos e à dor. Perde-se a memória, principalmente sobre os fatos recentes. A capacidade de aprendizado, no entanto, não diminui. O idoso só precisa de mais tempo e atenção. Quase 40% das pessoas têm diabetes. Mudanças externas. Aos 80, o idoso já tem 5 centímetros a menos de altura. O peso também sofre uma redução devido à diminuição da estrutura óssea, da quantidade de água do corpo. O cérebro já não coordena mais a sensação de sede e da massa muscular. A pele fica cheia de rugas, com manchas senis e vasos sanguíneos mais aparentes. O que chama a atenção, há uma predisposição a todos os tipos de câncer, por causa da intensa degeneração dos tecidos. Entre os homens, por exemplo, 95% tem aumento da próstata. O corpo humano pode ser definido como uma extensa rede cooperativada, onde o conjunto de células com estruturas e funções similares associam-se a outras células, formando órgãos e sistemas responsáveis pela manutenção da nossa vida e da nossa relação com o ambiente e com o nosso entorno social. Quais fatores levam esse corpo ao processo de envelhecimento?
Erros aparecem no DNA. Um tipo de dano que ocorre com o envelhecimento é que os erros começam a aparecer em nosso DNA. Esses erros nem sempre são capturados pelos mecanismos em nossos corpos que reparam o DNA. A expressão gênica dá errado. Certas partes do seu DNA são lidas e traduzidas em traços físicos. Um grupo de proteínas em suas células controla quais genes são finalmente expressos. Esse processo é chamado de moderação epigenética e é o que garante que as células de sua pele sejam diferentes das células do seu cérebro, embora usem o mesmo conjunto de DNA. Mas à medida que envelhecemos, as proteínas ligadas ao DNA se tornam mais frouxas e menos precisas, e os genes começam a ficar expressos quando não deveriam ou são silenciados por engano. Encurtamento dos telômeros. Pesquisas sugerem que, toda vez que as células se dividem, as pontas dos cromossomos ficam mais curtas. Quando os telômeros são perdidos, os cromossomos se tornam instáveis e surgem todos os tipos de problemas. O mais notável é que o cromossomo não pode replicar corretamente e acabam fragmentados ou com partes extras que não deveriam estar lá. Essas anormalidades costumam matar células ou torná-las perigosas. Proteínas tornam-se menos estáveis e precisas em seus papéis. As proteínas precisam ser recicladas regularmente, porque perdem sua eficácia ao longo do tempo. À medida que envelhecemos, nossos corpos perdem a capacidade de eliminar proteínas antigas e de produzir novas cópias das mesmas, podendo faltar ou se acumular no corpo. As células não morrem quando deveriam. À medida que as células sofrem estresse e se tornam danificadas, elas às vezes param de se dividir e se tornam resistentes à morte. Elas se transformam em algo que os cientistas chamam de células zumbis, que podem infectar outras células em sua vizinhança e espalhar a inflamação por todo o corpo. Maquinaria de produção de energia do corpo avaria. À medida que os organismos de suas células envelhecem, esses mini-propulsores tornam-se mais ineficientes e disfuncionais. Quando não funcionam adequadamente, podem produzir uma forma alterada de oxigênio, o que pode causar danos ao DNA e às proteínas. O metabolismo pode se tornar desequilibrado. Com a idade, as células tornam-se menos precisas para detectar a quantidade de glicose ou gordura que está no corpo. Então, algumas gorduras e açúcares não são processados corretamente. As células envelhecidas acumulam uma quantidade excessiva de gorduras. Não porque as pessoas mais velhas ingerem muita gordura, mas porque as células não digerem adequadamente. Os tecidos param de ficar fixos e renovados. Quase todos os tecidos se renovam até certo ponto, mas a taxa de renovação se torna mais lenta com o envelhecimento, o que é parte da razão pelo qual o dano tecidual se acumula. As células se tornam ruins em se comunicar uma com as outras. Para que todo o nosso corpo funcione, as células precisam estar constantemente se comunicando uma com as outras. Eles enviam sinais através do sangue e do sistema imunológico para fazer isso. Mas à medida que nossos corpos envelhecem, as células se tornam piores na comunicação.